Pode-se dizer que o período patriarcal da narrativa bíblica vai do surgimento de Abraão no capítulo 11 do livro do Gênesis até o primeiro capítulo do livro do Êxodo, o qual apresenta uma lista dos filhos de Jacó. Antes de começar a narrar um novo período da história, não se pode ser dogmático em questão de datas para um estágio tão distante no tempo como este, mas uma data aproximada, mesmo havendo muitas diferenças nas opiniões apresentadas pelos estudiosos, pode ser estipulada. Garron propõe um período que vai no máximo do ano de 2300 a.C. até o ano 1300 a.C. Já Thompson, por sua vez, procurando ser mais preciso, sugere que ele seja colocado entre 1900 e 1600 a.C. Tomando como base estes dois estudiosos, talvez seja prudente ficar dentro dos seguintes limites: 2300 a 1900 para o início do período e 1600 a 1300 para o término. A história dos patriarcas tem seu início ligado à cidade de Ur dos Caldeus. Nela vivia Terá e seus filhos, dentre os quais se destacaria mais tarde Abraão. Ele receberia algumas promessas de Deus e, por crer incondicionalmente nelas, se tornaria conhecido como o pai da fé. A narrativa bíblica não explica o porquê, mas Terá resolveu deixar Ur dos Caldeus e partiu para a terra de Canaã. Esta viagem nunca foi concretizada. Terá e os seus chegaram a Harã e lá permaneceram. A viagem se continuou depois da morte de Terá, quando Abraão, nesta época ainda conhecido como Abrão, recebeu um comunicado divino para partir, ao qual atendeu prontamente, levando consigo sua esposa Sarai, a qual mais tarde seria chamada de Sara, seu sobrinho Ló, bens e várias pessoas que o serviam, ou, como sugere Francisco, que o seguiram pela sua causa, herdar uma terra prometida por Deus. Gênesis capítulo 11, versículo 26, Gênesis capítulo 12, versículo 5. A Mesopotâmia desta época estava enfrentando uma grande confusão política, o que pode ter motivado Terá, por questão de prudência, a partir da sua cidade. Inclusive, existem indícios de que ela foi destruída pelos Elamitas por volta de 1950 a.C. Sua permanência em Harã pode ser explicada pela semelhança desta com Ur. Elas eram ambas cidades bem desenvolvidas e centros de adoração do deus Lua, o qual Terá deve ter adorado, já que a Bíblia o apresenta como idólatra. Ainda que não se possa determinar com exatidão o motivo que levou Terá e seus familiares a deixarem Ur e partirem para Canaã, em um primeiro momento, e mesmo que as viagens realizadas pelos nômades e seminômades daquela época estejam relacionadas principalmente com questões políticas e econômicas, não se deve esquecer que o caso de Abraão é especial. Ele saiu de sua terra atendendo a uma necessidade espiritual. Está claro que o seu objetivo era religioso. Ele deixou seus parentes e seu lar atendendo a uma chamada divina. Abraão havia recebido a promessa divina de que possuiria a terra de Canaã. Gênesis capítulo 13, versículo 14 ao 18. Mas de fato, ele mesmo nunca a possuiu. Isto ficou para os seus descendentes muitos séculos mais tarde. Ele acabou por ser proprietário apenas de um pedaço de terra em Hebrom, o qual comprou por preço justo para sepultar sua esposa Sara. Gênesis capítulo 23. Lá também foram sepultadas Rebeca e Lia, além dele mesmo, seu filho Isaque também, e seu neto Jacó. Gênesis capítulo 50, versículo 12 ao 13. Em Canaã, Abraão teve vários filhos de suas esposas e concubinas, os quais foram, depois de receberem presentes do pai, mandados embora, antes da sua morte.
para que Isaque, o filho da promessa, ficasse livre da presença deles. Gênesis capítulo 25, do 1 ao 6. Ainda que aos olhos do cristão moderno esta atitude possa parecer incoerente, é bom pensar que isto pode ter evitado problemas quanto à chefia do grupo depois da morte de Abraão. Assim, pode-se dizer que sua atitude radical ao mandar os filhos embora foi no máximo um mal necessário, algo desagradável, mas que deveria ser feito. Isaque não foi uma figura de grande destaque na tradição bíblica. Contudo, aparece como herdeiro das promessas divinas feitas a seu pai Abraão. Conseguiu aumentar sua riqueza pessoal e chegou a agir como uma espécie de chefe de estado ao fazer aliança com os filisteus. Gênesis capítulo 26. Seus filhos foram Esaú e Jacó, sendo este chamado mais tarde de Israel. Foi ele quem se destacou como um receptor das promessas divinas que iriam ser cumpridas em sua descendência, as chamadas tribos de Israel, oriunda de seus 12 filhos.